Krause Assistencial apresenta NAP TV. Olá! Hoje o NAP TV tem uma outra proposta. Estamos aqui em 3 psicólogas e vamos falar dos problemas mais comentados, mais preocupantes na humanidade hoje em dia, que é a depressão. A Sheila tem para nós alguns dados importantes para a gente começar esse bate-papo. A depressão hoje é considerada como o mal do século e a previsão que até 2020 ela seja a causa de maior incapacitação no mundo. E o Brasil hoje, ele é na América Latina o país com mais pessoas com depressão, totalizando 5,8% da população brasileira com depressão. E dentro desses dados é interessante destacar que mais da metade da população com depressão ela não recebe tratamento. Por quê? Porque a depressão acaba sendo muito banalizada atualmente, né? Por quê? Porque as pessoas às vezes acham que como é uma doença... Que muitas pessoas acham que é frescura, né? Exato. Que a pessoa tá triste um pouquinho, mas e daí não valoriza e não vai procurar ajuda. Tu não acha, Jussara? Eu salientaria um dado que dentro dessa banalização também existe uma banalização da medicação em cima de qualquer tipo de tristeza, porque a depressão ela tem vários níveis e também uma tristeza muitas vezes não é uma depressão e as pessoas acabam sendo pouco tolerantes ou muito imediatista também às vezes, tendo um episódio, tá triste por algo que aconteceu, é uma coisa pontual, já correm à medicação, já correm aos médicos e muitas vezes são medicadas sem que exista realmente a necessidade. Essa questão, Jussara, da tristeza é importante. Se tu tá alegre, é importante ficar alegre. Se tu tá triste, é importante ficar triste. Então, muitas vezes, eu não vou chorar, porque senão se eu chorar muito eu vou entrar em depressão. Não, precisa chorar, precisa colocar esse sentimento para fora. Mas é importante toda vez que tu fala em sintoma e para dar um diagnóstico, tu tem que ver o tempo que a pessoa tem aquele sintoma. Então, a repetição daquele sintoma contínuo na vida, isso vai determinar. Então, a depressão, ela tem algumas características importantes. Não é só a tristeza, não é só porque a pessoa está triste. A pessoa está triste, a pessoa tem dificuldade para dormir ou dorme demais, a pessoa ou deixa de comer ou come muito. Então, todas essas questões é importante observar num período mais ou menos de 6 meses. A partir daí, tu vai começar a pensar, fechar o diagnóstico. Às vezes acontece a depressão também no momento de uma perda, de um luto, também pode ocasionar isso. Inclusive após uma gestação, a chamada depressão pós-parto. Então a gente tem que observar muito isso e tanto como a Jussara falou, não sair medicando qualquer coisa, né? Até porque a gente tem que procurar profissionais capacitados para fazer essa avaliação. E esses sintomas que a Andréa colocou, eles até se dão mais no início da depressão, porque posterior os sintomas eles vão se intensificando e além de se intensificar, a pessoa vai também tendo melancolia, né? Uma dor profunda, uma desesperança, um choro daí do nada, sem motivo algum, né? Então, quanto mais tempo a pessoa vai se mantendo nessa situação, precisa ter um alerta e não ter vergonha de procurar ajuda e não ter vergonha de olhar para si mesmo e pensar, bom, eu posso estar tendo depressão, isso não é normal, esse meu sintoma já está durando muito tempo. E é interessante que os que estão ao redor também consigam observar se a pessoa está mais apática, ela não está conseguindo cumprir as suas atividades com prazer, as rotineiras, né? Tudo isso vai tendo um indício de que ela pode estar sim entrando num quadro de depressão. E quanto mais tempo a pessoa fica sem tratamento adequado, mais ela vai intensificando esses sintomas e pode até entrar no 3º grau da depressão, que seria a depressão maior, que é um dos índices, né, uma das situações que pode levar a suicídio. Então é muito grave. Uma depressão que não é tratada, ela pode levar à morte.
Eu penso que isso que tu estás dizendo é bastante importante, mesmo quando tu traz a questão da depressão maior, as diferenciações, né, entre a depressão maior e a depressão menor, né, em termos de tempo e até mesmo dos gatilhos que ocasionam esse estado. Outra questão importante é que parece muitas vezes que quando se fala em depressão se leva diretamente para o adulto esta questão, e muitas vezes não. A depressão é um quadro que pode estar desde a infância, e daí vem o cuidado, essa questão do prestar atenção a esses sintomas que a Andréa fala, de o quanto a criança está indo para o quarto, ou o adolescente. Eu não estou dizendo que o adolescente não goste de ficar no seu quarto, mas o quanto ele não consegue mais interagir com a família, o quanto as coisas deixam de ser prazerosas, ir a uma festa, sair com amigos, né? O quanto isso deixa de ser prazeroso. Então, essa questão da depressão, muitas vezes parece que a gente pensa no adulto, não, ela está na criança, ela está no jovem adulto e ela está no adulto maduro também. E aí vem as diferenças das formas de encarar esses estados nas diferentes faixas etárias. Inclusive, se dá conta de que na criança, muitas vezes, uma irritabilidade, uma agressividade também pode estar apontando uma depressão. Então, tomar cuidado que nem sempre só, como eu comentei antes, nem sempre só a tristeza representa uma depressão. Até o adulto, uma irritabilidade sem controle, não é sempre bipolar, como muitas pessoas dizem, né? Qualquer alteração de humor, às vezes tem a ver também com um sentimento interno de não estar acomodado com aquilo, da própria melancolia, que pode estar causando uma certa irritabilidade. Até quando se fala em melancolia, é importante falar um pouquinho, né? Do que é essa melancolia? Qual é a diferença de melancolia, de depressão? Né? A melancolia ainda você tem lembrança de coisas do passado. Tu lembra de coisas do passado e diz, eu tive tal coisa, eu choro porque perdi tal coisa. A melancolia é um pouco isso. Quando está num grau mais elevado da depressão, você nem lembra mais das coisas boas que tu teve. Então, essa diferença também é importante salientar. O melancólico, ele ainda fala das coisas do passado que tem e sente falta daquelas coisas. O depressivo profundo, ele nem sente falta. Né? O vazio é tão grande que nem falta ele sente. Né? E é interessante também a gente colocar que essa questão no trabalho também, como as pessoas chegam na depressão, como as pessoas vão levando as vidas até também chegar a esse ponto. Pode ser uma situação pontual que desencadeia? Pode, mas também um ritmo de vida muito agitado. O estresse no trabalho. Né? No dia a dia, no trabalho, muita pressão. Quando a pessoa ela não consegue se conectar com ela mesma e vai muito nessa demanda louca, desenfreada que está o dia a dia, ela pode sim começar a desenvolver o quadro depressivo. Então, isso é importante, também trabalhar nessa forma de olhar para si, de ver como é que eu estou indo. Um autoconhecimento muito grande também a pessoa precisa ter, para que ela consiga se observar e não siga esse ritmo e daqui a pouco vá desenvolvendo. Porque, que nem no Brasil, como é o país da América Latina que mais tem depressão, e a gente vê como está a crise. Todos esses fatores ambientais, eles eles auxiliam para o desenvolvimento da depressão. Então, isso também é uma coisa assim que a pessoa tem que conseguir olhar como é que está a sua qualidade de vida, né? Como é que está a vida que eu estou tendo, para que rumo que eu estou indo e o que pode estar causando isso tudo, onde eu posso melhorar, parar um pouquinho, né? E aí dá para se pensar também na importância da gente conseguir, desde a pequena criança, ir trabalhando as emoções, porque se as emoções, como foi falado já há pouco aqui, não significa uma tristeza, é uma emoção, não significa uma patologia, né?
E essas questões de, desde a infância, a criança conseguir falar dos seus sentimentos, o que é raiva, o que é tristeza, o que é alegria, ela conseguir fazer esse entendimento, também isso pode não ficar misturado futuramente num quadro que ela venha, bom, eu fiquei triste porque eu perdi meu emprego, um adulto jovem. Fiquei triste porque, como tu mesmo está dizendo, na atual conjuntura de país, isso é uma coisa que tem acontecido muito. Perdeu um emprego. Bom, eu estou triste por isso, mas eu estou com energia para ir em busca de algo. Ou não, eu estou triste e eu não quero mais, eu não consigo mais, eu não estou encontrando mais em mim recursos para sair dessa situação. E esses recursos, muitas vezes, na infância, os pais não suportam ver a criança tá triste, a criança que que tem que dar alguma atividade, a criança sempre está muito estimulada. Então, ela, quando está triste, muitas vezes não é permitido que ela fique triste. E ela acaba não tendo recursos próprios para conseguir ficar mais firme quando vem alguma situação que deixe ela mais desestruturada emocionalmente. Então, daí quando vira um adulto, vamos supor, perde o trabalho, não consegue sustentar, porque está perdendo, as pessoas estão perdendo um pouco essa tolerância à frustração. Exatamente, essa tolerância à frustração. O que já desde a infância precisa ser estimulado, com que a criança se tolere, só que às vezes os pais não toleram, né? A tristeza, a frustração do filho, não deixa com que ele se frustre, né? E a própria exigência do mundo, né, de que tu tem que ser forte. Tu precisa ser forte, tu precisa superar, tu precisa aguentar. E aí é complicado, né? Porque parece que daí não se permite a poder sofrer, né? A gente tem que ter o período de sofrer e encarar as limitações, né? Ver que eu não tenho, às vezes, condições de lidar com alguma situação. Né? E aí vem a situação que as mulheres, elas são mais acometidas pela depressão do que os homens. E devido a essa demanda... Isso, né? E por uma questão hormonal também, a gente está falando aqui, a gente não traz as questões fisiológicas também, né? Sim, existe a depressão, existe a porcentagem genética da depressão, isso é importante ser falado, né? Que é essa questão da fisiologia, né? Da parte orgânica, né? Da parte orgânica. Então, isso é bem importante também, que não se deixe passar em branco, porque sempre é interessante que se pince os antecedentes, né? A família em si, como é que essa família vem trazendo, né? Esse histórico de depressão na sua família, né? Não que necessariamente isso implique que descendentes de depressivos tenham que ser depressivos, mas sempre é um olhar que tem que se ter. Mas tem a influência genética. Sim, a influência genética. Agora a gente vai dar um intervalinho e volta já. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades.
Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Estamos de volta, então, falando sobre a depressão. Tem 2 pontos bem importantes para a gente salientar aqui, que não foi salientado no bloco anterior, que é o ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa e os pais ficam sem aquele cuidado que se tem que dar excessivo aos filhos, né? E o momento da aposentadoria. O que vocês já acham, meninas, dessas 2 questões? Bom, a questão do ninho vazio... eu sempre penso assim e converso muito às vezes com os meus pacientes, é que quando nós fizermos tudo certo, quando tudo que se fez foi adequado e foi suficientemente bom, eles vão sair de casa, né? Eles devem sair de casa. E essa questão de tu ver a tua casa esvaziar e tu te deparar muitas vezes só ou com o teu companheiro, né, sem ter os recheios que a gente pode enfeitar até mesmo uma relação a 2, essas questões aparecem. Então, o fortalecimento do vínculo do casal é sempre muito importante, principalmente nessas situações. Afinal, é um momento que tu não tem que te preocupar se teus filhos chegaram em casa, se eles estão esperando o teu jantar, que tu faça o jantar, se pela manhã está tudo organizado para eles. Não, é um momento que tu pode te dedicar para a tua relação a 2. Claro, as nossas preocupações com os nossos filhos serão eternas, mas que eles consigam alavancar a vida deles e a gente estar ali como um suporte e não mais como alguém a quem eles dependam exclusivamente. Eu acho que é interessante, Jussara, a questão disso ser preparado antes. A relação do casal, por exemplo, quando sai para jantar só eles 2. Que não fiquem falando só dos filhos, né? Que aproveitem esse momento para falar sobre eles 2. Como tu disseste, né? Para fortalecer a relação. Porque os pais acabam falando sempre sobre os filhos, até quando eles estão sozinhos, sem eles, sem as crianças. Então, acho que esse preparo para a chegada desse ninho vazio é poder fazer isso antes. Fortalecer a relação, falar sobre o casal, sobre planos que eles têm só para eles 2, sem a presença dos filhos. Isso evita, muitas vezes, algum sintoma depressivo, né? Porque a gente, às vezes, acha que a depressão pode vir assim, a depressão já, mas às vezes existem sintomas depressivos que a gente tem, como sintomas relacionados a tantas neuroses, tantas questões que a gente pode ter, e necessariamente não é a doença em si, né? Mas no ninho vazio é comum acontecer esse sintoma depressivo, porque tu está fazendo um luto, né? Tu tá tendo uma perda. É importante perceber isso também, né, Sheila? A mesma questão da aposentadoria. E é interessante a forma que a Jussara deu esse enfoque de como lidar, de como olhar o lado positivo do que está acontecendo, porque o que vai deixando a pessoa depressiva e até entrando na depressão é ela ficar com aqueles pensamentos
e remoendo, que agora o que eu faço da minha vida, que agora eu tô sozinha, que agora perdeu a graça, meus filhos foram, e tu fica se lamentando daquela situação, ao invés de olhar, bom, o que eu tenho essa situação, o que eu faço de bom para melhorá-la? Porque até esses pensamentos, eles vão prejudicando e a química do organismo é afetada. Isso que vai desenvolvendo a depressão. Agora, se a gente faz dessa forma de ficar pensando, bom, vou me aposentar, o que eu posso fazer agora? O que eu vou fazer de bom? Ao invés de pensar, bom, estou indo para um caminho que eu estou perdido, né? A utilidade, né? Ser útil para alguma coisa. Exatamente. Isso vai prejudicando a química do organismo e a pessoa não vai produzindo mais serotonina, ocitocina, noradrenalina, dopamina, toda essa química boa que faz com que a gente fique bem. Então, se a pessoa não recorre a um tratamento a tempo, daqui a pouco daí tem que juntamente entrar com medicação para repor isso. Exatamente. Eu acho bem interessante essa tua fala, mesmo porque quando acontece o ninho vazio, que esclarecendo aqui que a gente acabou não falando, às vezes nós estamos com a nossa casa cheia e os filhos vão indo, vão saindo, quando a gente se depara, teve um esvaziamento. Esse eu acho que é um ponto bastante importante, quando a gente, muitas vezes eu escuto até mesmo na clínica, os filhos nos abandonam. Esse é o ponto. Nós não podemos nos abandonar. Nós, como pais, nós não nos abandonamos. Nós não podemos ficar na dependência de que os filhos nos sustentem, emocionalmente? Emocionalmente também, não deixando de lembrar que muitas vezes os filhos têm que dar um suporte financeiro, mas não nesse caso, nesse momento, falando mais do suporte emocional mesmo, aonde eles saem, fazem a vida deles e os pais acabam se sentindo abandonados por esses filhos. Bom, aí vem a questão. E nós não estamos colaborando com isso ao nos abandonarmos, inclusive nessas questões mais químicas do funcionamento neurológico, quando se traz a questão da diminuição ou da pouca recaptação de serotoninas, dopaminas, inclusive na procura por uma academia, por atividades, coisas que ajudem até mesmo essa química a se fortalecer, né? Então, aí está o não abandono dos filhos, porque nós não nos abandonamos. Eu acho que isso é bem importante, que a gente tenha em mente esse não abandono de si mesmo e não acabe delegando isso para os filhos que estão alavancando para a vida e nos mostrando que fizemos tudo certo, porque demos para eles o desejo da vida. Às vezes, agora eu estava pensando, às vezes vem as duas coisas junto, né? O ninho fica vazio e a pessoa se aposenta, né? Então vem duas perdas junto, né? E por isso a importância de poder fortalecer o eu. Que pode ser olhado como dois ganhos e não como duas perdas. Pois é, mas geralmente se considera uma perda, né? Os filhos se foram e agora não tenho mais a profissão que tantos anos eu me dediquei. Tá, mas e aí você? Você vai fazer o quê? Como é que tu te olha? Como é que tu te vê como pessoa? O que tu quer construir ainda? Que a expectativa de vida aumentou muito, então tu tem muita coisa ainda para fazer. Eu acho que o índice, né, de depressão também sobe muito em relação à terceira idade. Então, o que tem que buscar essa idade nova, né? Esse novo ciclo de vida e buscar o que tu vai querer fazer da tua vida de diferente do que tu fez até agora. Por isso é importante, volto a falar em questões de prevenção, né? Sempre tu fazer aquela reserva do que tu vai fazer quando tu não tiver mais essa função. O que tu pode fazer além do que tu já faz e não ficar fixo numa coisa só, né? Apegado a fazer só uma coisa. Né? Eu acho que isso que tu estás trazendo do adulto maduro é bastante importante, né? Porque existe uma diferença que muitas vezes não é pensada, que é a diferença da senilidade e da senescência.
né? Nem todo o senescente é senil, né? O senescente pode ser rígido, estar ativo, né? E ele acaba deixando, muitas vezes, de aproveitar esse momento onde ele pode se permitir ser egoísta, né? Não sei se vocês concordam, mas é um momento, com certeza, que dá para se permitir ser egoísta, fazer o que tem vontade, viajar, não tem muita explicação para dar. Não precisa nem viajar, né, Jussara? Basta assim, acordava às 6 da manhã, agora se permite acordar às 9, 9 às 9. Né? Isso. Eu gosto de dizer que isso não é egoísmo. Às vezes a gente tem muito essa questão que pensar em si é egoísmo. Mas não é. Quando tu tem a oportunidade de pensar em ti, olhar para aquilo que tu precisa, tu também está sendo uma pessoa melhor para tua família. E mais saudável. E mais saudável. Eu chamo de egoísmo saudável. É um vamos dizer assim. Mas quando eu falo egoísmo, eu falo mais no sentido, muitas vezes, quando o adulto jovem, ele pensa muito, bom, agora nós vamos fazer isso para os nossos filhos, bom, agora vamos investir na formação. Não, chega um momento que tu pode investir em ti, né? E aí também eu penso que tem a questão dos netos, que é não assumir de uma forma completamente abraçada esses netos, sim, como um suporte, sim, mas não deixando de fazer as tuas coisas, tendo as tuas oportunidades, novas oportunidades, em virtude de ficar em casa para atender netos. Não, nós temos que ser algo prazeroso para os nossos netos. E para que isso aconteça, as demandas da gente em relação dos netos em relação a gente não podem ser tão fortes ao ponto de abalarem o nosso descanso, o nosso bem-estar e as nossas atividades e as nossas distrações. Agora seria importante para a gente fechar, né, essa questão que a gente está falando sobre a depressão, que cada uma possa deixar uma mensagem, uma consideração importante relacionada a esse grave problema que existe no nosso mundo hoje. O que eu acredito que seja muito importante é a gente conseguir sempre estar se olhando, né? Fazendo uma terapia quando não consegue lidar com o problema, não se julgar às vezes tão forte de carregando problemas, preocupações, situações que são difíceis, porque até a terapia, ela infelizmente, ela muitas vezes é vista só para quem tem problemas graves e não é. Às vezes a gente precisa se entender, se conhecer melhor, resolver algum problema que não está conseguindo administrar muito bem. Então recorrer à ajuda quando se sentir incapaz ou não está conseguindo cumprir tão bem com as situações que precisam se desenvolver de uma forma melhor, né? Que hoje em dia é tão normal a gente ter as questões do cotidiano e às vezes ele ser difícil, ser pesado, e um olhar diferenciado em cima dessa questão às vezes ajuda a pessoa. Então, assim, ter uma qualidade de vida melhor, né? Tá com a mente mais clara nos seus objetivos e não ficar tão ruminando algumas questões que não vão dar um auxílio. Então, cuida muito da saúde mental, cuida muito de como a pessoa está levando a vida, né, o peso que ela está dando para as situações. Eu acho que esse é o primeiro ponto para não deixar com que a situação não fique um ponto grave e até tenha consequências difíceis, né, de depois retomar. Sim, penso que sim. Eu acho que essa questão do autoconhecimento, de uma autoavaliação enquanto se consegue fazer isso e quando não se consegue, que se tenha esse olhar
para quem está próximo, para que se possa orientá-lo. E claro, né, eu penso que a questão da procura por um profissional, a procura por uma terapia, sempre vai ser válido. E às vezes as pessoas dizem assim, não vou procurar porque não quero mexer nessas coisas. E esclarecer que muitas vezes, tanto na criança, quanto no adolescente, quanto no jovem adulto, a abordagem é uma. E no adulto maduro é uma outra abordagem, aonde não vai ficar pensando questões que ele não vai dar conta naquele momento, né? Que serão situações mais pontuais. Então não precisa ter o receio de acorrer para uma terapia no sentido de mexer naquilo que está acomodado. Não, a procura por terapia sim é fundamental para que a pessoa consiga, o adolescente, a criança consiga viver melhor, e que a depressão tem saída, sim, tem uma forma de, eu vou dizer, uma cura. Muitas vezes eu posso estar dizendo isso um pouco prepotente em dizer existe a cura, existe, não, mas existe uma saída, existe como viver melhor, e as terapias estão por aí, os terapeutas estão por aí para ajudar, com certeza. Então, para encerrar, a gente gostaria de deixar claro uma coisa. Além do cuidado contigo, como pessoa, de observar as tuas coisas, observa as pessoas que vivem contigo, que convivem contigo, teus familiares, colegas de trabalho, amigo. Eles também muitas vezes estão precisando de um olhar, estão precisando de ajuda. Não tenha medo, vai lá e fala. Quer conversar? Precisa de uma ajuda, de um auxílio? Eu estou aqui para te ajudar. Que às vezes as pessoas estão precisando de algum toque para se dar conta que não estão bem. E a gente tem um papel, né, como ser humano, de ajudar todas as pessoas que estão perto de nós, e não só nós. O NAP TV está encerrando nesse momento, mas você nos segue nas redes sociais, YouTube ou Facebook, ou também você pode entrar em contato conosco falando o assunto que você gostaria de ver no próximo programa. Até mais! Krause Assistencial apresentou NAP TV.